Olá, tudo bom? Aqui é o Conrado Adolfo e hoje eu trouxe uma pessoa aqui, uma entrevista que eu tenho certeza que você vai adorar, que é com o Jonathan Taioba. É um nome bem conhecido no mundo dos profissionais de marketing digital, não tão conhecido ainda, escute-me bem, ainda, no mundo de empresários, de empresariado, mas ele me contou alguns resultados que ele conseguiu, com algumas técnicas que ele aplicou, e eu achei os resultados sensacionais, impressionantes, para falar o mínimo. E é lógico que, como você me conhece, eu tenho que trazer esses resultados para você, para mostrar para você o que está se fazendo por esse mundo que não chega tanto no empresariado, que não chega tanto no ambiente offline, né, entre aspas. Só que muitas vezes é o online que faz o offline faturar cada vez mais. Eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho, o Jonathan Taioba. Jonathan, muito bem-vindo e vamos a nossa pequeno bate-papo aí. Se apresenta um pouquinho, só para o pessoal saber o que você faz, de onde você é. E aí, Conrado, tudo bem? E você que está nos vendo aí nesse bate-papo. Bom, meu nome é Jonathan Taioba, eu tenho uma empresa de um negócio, né, de empreendimentos digitais, lanço vários projetos na internet e o meu negócio é bem online mesmo, meu negócio é bem voltado para a internet. Todos os meus produtos, os meus serviços, eles são oferecidos, né, e ofertados mesmo pela internet, então é um negócio bem online. Então eu estou bem dentro, assim, inserido nesse mercado, inserido nessas tendências, nessas coisas que acredito que você já tem passado para quem está aí acompanhando o seu trabalho, você tem passado essas coisas e eu tenho vivido isso, pelo menos nos últimos 4 anos, de forma muito intensa, né? E assim, aprendendo muita coisa e tive a oportunidade recentemente, como você já falou, de aplicar algumas dessas técnicas aí, tive um resultado muito bom, que é o assunto que nós vamos tratar, bater um papo aqui hoje, né? Legal. E o 8Ps, Jonathan, até para te explicar um pouquinho, porque você conhece os 8Ps, mas não conhece talvez alguns detalhes da estratégia. O que é a estratégia 8Ps? É reunir o que tem de melhor no mundo em termos de táticas de marketing. Quando a gente fala marketing, marketing quer dizer, mas é offline, é online. Não existe, eu falo para todo mundo, não existe online e offline, existe uma coisa só, é marketing, ponto. E muitas das coisas que hoje você faz de resultados no offline, entre aspas, você gera esse resultado antes no online para vender no offline e vice-versa também. E o 8Ps hoje é um método 8Ps de marketing, ponto. Quer dizer, eu estou pesquisando, né, em tudo quanto é lugar do mundo o que tem de melhor para colocar, para transformar em mecânica e entregar para o empresário. Ó, se você quiser fazer isso, você tem essa e essa mecânica, essas ações, né, essas táticas. Se você quiser fazer isso, você tem que, se você quiser vender um produto com alta lucratividade, você tem uma determinada técnica. Então é isso daí, a nossa conversa hoje, pelo teu resultado. Me fala só o teu resultado, assim, sem falar ainda qual é a técnica, só para o pessoal entender o que eles vão ver nesse vídeo. Pois é, isso foi alguns dias atrás, né, eu tive fiz aí essa técnica que nós vamos falar e o meu resultado, assim, foi bem impressionante. Eu esperava um resultado bom, mas não esperava tão bom assim. Eu tenho um produto que ele custava R$197 no dia, né, eu mudei ele de preço há alguns dias atrás, mas nesse dia ele estava custando R$197 e eu tive 20 minutos, 30 minutos de venda e nesses 30 minutos eu consegui vender R$55 mil em vendas. Então assim, foi em 30 minutos, um produto de R$197, eu fiz R$55 mil em vendas. Então assim, foi um resultado assim, alucinante para mim, foi bem legal. Não, e quando a gente fala isso para o empresário brasileiro, R$55 mil às vezes é o que ele faz no mês inteiro. É o que ele luta para fazer e não sobra tudo isso para ele, né? Sobra só 30% disso para ele. E o resultado que a gente consegue alavancando, potencializando a venda pela internet, utilizando a internet como uma ferramenta de vendas, é sempre muito grande. E o empresariado até olha e fala, não, mas como assim? Não entendi. Como é que ele conseguiu fazer em 30 minutos de vendas R$55 mil num produto que custa R$197? Ele não entende, né? É muito distante da realidade do empresário hoje, empresário offline. E só para adiantar para você, pessoal, você que está assistindo, essa técnica, ela usa a internet para vender não só produtos online, no caso do Jonathan, o produto é online, mas também para vender produtos offline, para, por exemplo, conseguir pedido de orçamento. Imagina você conseguir 100 pedidos de orçamento em 30 minutos, quando você normalmente consegue um por dia.
você fez o mês inteiro, você fez o ano inteiro. E isso daí faz com que você use essa técnica de uma maneira muito eficiente, desde que você saiba usá-la. Só para contar o nome do santo e o nome do milagre, né? Já que eu estou falando com o santo e o milagre, essa técnica se chama webinar. Se você assistiu a aula 2 do meu curso Express do método 8Ps, você já entendeu o que é a técnica do webinar. Eu já dei essa técnica. Só que eu vou falar um pouco mais para frente a técnica do webinar para gerar esse resultado. E é isso aí que o Jonathan vai falar. Jonathan, me conta um pouquinho primeiro. O que você faz? Qual é o produto? Pois é, o meu produto é um curso online, todo em vídeo. O nome do curso é Segredos do AdSense, onde eu ensino todas as técnicas que eu desenvolvi, é um método mesmo que eu desenvolvi ao longo dos últimos 4 anos para trabalhar com o Google AdSense. Então, no curso eu ensino toda essa metodologia que eu criei nos últimos 4 anos. Me explica um pouquinho o que é Google AdSense, porque muita gente não tem a mínima ideia do que é AdSense. Legal. Bom, o Google AdSense é um programa de parceria do Google, né, da empresa Google. E é um programa de parceria onde você que tem uma página na internet, pode ser um blog, um fórum, uma página qualquer na internet, um site, você faz uma parceria com o Google e o Google passa a exibir anúncios na sua página. Então é como se você pegasse um espacinho ali dentro do seu site, do seu blog, e oferecesse ele para o Google. E fala, Google, pode colocar anúncio aqui. E aí o Google vai passar a exibir anúncios nesse espaço que você empresta para o Google e o Google vai te pagar por isso. Toda vez que alguém clicar nesse anúncio, o Google te paga alguns dólares aí referente a esse clique. Então é um curso que vai ensinar a pessoa a ganhar dinheiro com essa parceria do Google AdSense. E o Google hoje, muita gente pensa que o Google é uma ferramenta de pesquisa, mas o Google não é uma ferramenta de pesquisa. O Google é um veículo, o Google é uma ferramenta de mídia enorme, monstruosa. A pesquisa é só um motivo para ele vender mídia, é só um motivo, é o segundo plano. E é como se fosse uma Rede Globo, para quem, assim, fazendo uma analogia bem tosca, é como se você tivesse uma TVzinha local, que tem lá o seu público, e você fala o seguinte, olha, eu quero ser afiliada da Rede Globo. E aí você fala o seguinte, olha, Rede Globo, você pode colocar anúncios aqui também. E quando tiver um anunciante, já que aquele anúncio está no seu espaço, você recebe uma partezinha daquele dinheiro que aquele anunciante paga. Mas é uma analogia tosca para você entender. Se você sabe que é AdSense, logo você sabe que é tosca, mas é o início para que o empresário entenda o que é isso. E o Google é uma Rede Globo, quer dizer, não é uma Rede Globo, o Google é algumas milhares de vezes maior do que uma Rede Globo, mas ele tem essa parceria. Quanto que o Google, quer dizer, o Google comissiona uma pessoa por abrir um espaço no blog dela, por exemplo, para que o Google coloque anúncios lá no blog dela. Por quê? Isso. Porque existe uma coisa chamada CPC, quer dizer, um custo por clique. O que é isso? Quando o anunciante coloca um anúncio no Google, o anunciante paga pelo clique que um usuário dá naquele anúncio. Se esse anúncio foi veiculado em um blog, o anunciante continua pagando pelo clique. Só que o Google fala o seguinte, mas vem cá, de onde que saiu esse clique? Ah, esse clique não saiu da página do Google, saiu do blog do Joãozinho. Ah, então é justo que o Joãozinho receba uma partezinha desse dinheiro que o anunciante pagou para mim. E aí ele repassa, é uma comissão, é um comissionamento. A grande questão é, quanto que o Google distribui, você tem esse número, quanto o Google distribui de comissionamento ao longo do ano, no mundo? Você tem esse número mais ou menos? O Google divulgou esse número, né, em alguns meses atrás. Ele distribuiu em 2012 cerca de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões com B. Né? Com B. 7 bilhões de dólares. Isso aí em um ano, espaço de um ano? Em um ano. Em um ano. No mundo inteiro, 7 bilhões de dólares. Exatamente. Isso distribuído, é a comissão, não é o que ele ganhou, né? É só a comissão. Só a comissão. A gente pensar que, como você falou, o Google como um veículo, né? Se do lado a empresa procura o Google para anunciar, o Google pega esse anúncio e coloca ele dentro do meu blog, cobra da empresa, fica com uma parte e me passa uma parte. Essa uma parte que ele me passou é 7 bilhões, né? O que ele faturou no total da empresa, com certeza é muito mais do que isso, né? Não, é um sistema assim que os caras merecem todos os loads, que é muito grande. E você ensina uma pessoa a fazer parte desses 7 bilhões. O teu produto Isso. é esse. Isso.
exatamente. Legal, em videoaulas, bacana. E muita gente, eu tenho escutado falar muito do seu produto e muito bem, e isso é muito legal. Eu não escutei ninguém reclamando do seu produto ainda, eu conheço muita gente. Isso é muito bacana. Você está de parabéns, Jonathan, porque Valeu. produtos que as pessoas elogiam, que as pessoas que vão lá compram, não é uma coisa tão comum assim, não é tão comum. As pessoas geralmente reclamam porque muitos produtos não são bons. E me fala o seguinte, esse produto, esse curso, era vendido por R$ 197. 197. Legal. E você resolveu fazer uma ação de vendas criando um webinar. Explica um pouquinho, primeiro, o que é um webinar, só para o pessoal entender como que você fez, alguma parte técnica. O webinar é uma aula ao vivo mesmo, né? Um bate-papo ao vivo que você faz com o seu público, né? Então eu tinha ali um grupo de milhares de pessoas que estavam interessadas no curso, já tinham mostrado interesse no meu curso, mas não tinham comprado ainda. E eu mandei um e-mail para essas pessoas falando, gente, eu vou dar uma aula ao vivo e queria convidar você a assistir essa aula ao vivo. Vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas da noite, e aí no decorrer da semana eu fui mandando e-mails para lembrar essas pessoas. E aí quando foi às 8 horas da noite nós entramos ao vivo e eu passei o conteúdo, né? Separei, criei uma aula mesmo, um material para dar essa aula ao vivo. E aí foi aí que aconteceu, a gente dá aula ao vivo, foram alguns minutos passando esse conteúdo, e no final eu falei, né, falo, isso aqui é uma parte do que eu tenho para ensinar, tem um curso que ensina tudo isso em detalhes, ensina muito mais do que isso, meu curso tem 12 horas de duração de aulas gravadas, e um webinar são alguns minutos, então não daria para ensinar tudo no webinar, né? Então a ideia do webinar é passar o máximo de conteúdo que eu puder, mas mostrar para a pessoa que tem muito mais que ela pode aprender além daquilo que eu consegui ensinar no webinar. E aí é que eu apresento o meu produto, apresentei o meu curso e dei a oportunidade das pessoas comprarem ali ao vivo enquanto eu estava dando a aula. E aí que a mágica, como você disse, aconteceu. A mágica, né? Acontece, exato. E uma outra coisa me fala, webinar, para que se você não sabe o que é um webinar, é a mistura da palavra web e seminar, que é um seminário. É uma aula, só que pode ser gravada. Quer dizer, agora você está vendo duas pessoas falando na tela, mas imagina que isso aqui fosse ao vivo. Um webinar seria isso, aqui é gravado, a gente está gravando uma entrevista e é uma coisa gravada, que foi gravada em algum momento do tempo e do espaço. Mas um webinar acontece ao vivo, pela internet, como se fosse essa aula. Agora, uma coisa incrível me fala, Jonathan, só para as pessoas falarem o seguinte, nossa, será que eu consigo fazer um webinar? Quanto que você gastou nessa ferramenta de webinar que você resolveu usar, que realmente foi um valor que as pessoas não esperam, acho que isso a gente tem que preveni-las, né? Quanto que você gastou, Jonathan? Cara, foi uma fortuna, assim, uma fortuna, não esperava, assim, eu gastei aproximadamente R$0. R$0. Então, é isso, quando eu falo das técnicas 8Ps, isso é uma das técnicas 8Ps, de aumentar a lucratividade, é isso. Quer dizer, existe uma ferramenta, que o Jonathan vai falar daqui a pouco, que custa R$0, zero. Não tem pegadinha, é zero. É zero, você não gasta nada com a ferramenta, nada. Para você ter isso aqui que a gente está fazendo, só que ao vivo, com milhares de pessoas. Quantas pessoas assistiram o teu webinar? Em torno de 1.600 pessoas ao vivo. 1.600 pessoas ao vivo, onde eu já dei uma palestra para 1.600 pessoas, uma palestra que foi, acho que foi em Maringá. Era um auditório que eu só enxergava as primeiras 500 pessoas. As outras eu não enxergava, era um monte de cabecinhas, assim. É um evento enorme e as pessoas gastaram, a organização gastou para fazer aquele evento pelo menos umas 200 de milhares de reais, pelo menos uns 200 mil, entre divulgação, o aluguel do espaço, o coffee break, pagar os palestrantes. Foi um evento assim, muito caro, mas logicamente gerou resultado e tal. Agora, quando você pensa que você pode reunir 1.600 pessoas numa ferramenta que custa zero, que seria o aluguel do espaço, né? Era um espaço de convenções. Só que esse espaço de convenções nessa ferramenta custou zero, não custou nada. Eu aluguei um espaço de convenções agora para fazer um evento, ele custou R$49 mil. R$49 mil. Nessa ferramenta ele custa zero. Agora uma outra coisa, você falou uma coisa interessante, que você divulgou para os interessados que já tinham algum interesse em comprar o seu curso. E aí vem uma outra quebra de paradigma muito grande. Eu falo uma frase, Jonathan, você não ouviu essa frase ainda, provavelmente, mas eu falo uma frase que deixa as pessoas de cabelo em pé. Anúncio não foi feito para vender.
ponto. E as pessoas falam, mas como assim, Conrado? Se o anúncio não foi feito para vender, foi feito para quê? Foi feito para você iniciar um relacionamento com as pessoas. Quer dizer, você faz o anúncio para atrair, você paga pelo anúncio, você faz e paga, para atrair as pessoas para uma zona de engajamento, isso aí tem no 8Ps, eu falo muito sobre zona de engajamento, para que você se relacione com essas pessoas, para um dado momento você falar para elas o seguinte, olha, eu vou fazer um evento, uma aula ao vivo, um webinar, você não quer participar? E aí você tem esse resultado de 1.600 pessoas gerando R$55 mil em 30 minutos. Então quer dizer, por que anúncio não foi feito para vender? Porque quando você faz um anúncio tentando vender, a taxa de conversão dessa venda são os famosos 1%. Agora, quando você chama as pessoas oferecendo algo de graça para ela, seja conteúdo, seja uma planilha de Excel, seja um PowerPoint, seja uma videoaula, seja um e-book, qualquer coisa, quando você faz isso, você aumenta muito a taxa de conversão que aquele anúncio traz, mas ainda isso não se transformou em dinheiro ainda. Eu ensinei isso na aula 1 do curso 8Ps Express. Não se transformou em dinheiro. Quando você se relaciona com essas pessoas passam a confiar em você. Lembra das 4 etapas do marketing direto. Lembra não, porque você provavelmente não sabe disso, mas eu vou falar. As 4 etapas são, primeiro, me conheça. Segundo, goste de mim. Terceiro, confie em mim. Quarto, compre de mim. O que a gente está falando aqui é a etapa do compre de mim. Mas você, empresário, certamente já tem clientes, tem prospects, tem pessoas interessadas no seu produto, que você não sabe como transformar essa pessoa em vendas, não sabe como fechar essa venda. E a técnica do webinar é a técnica que fecha a venda. Me explica um pouquinho qual foi essa ferramenta, como é que você fez a mecânica disso? Pois é, quando eu decidi fazer esse webinar, eu pesquisei várias ferramentas e existem ferramentas que são muito caras, né? Eu escolhi essa gratuita, né? Mas existem ferramentas muito caras e elas têm um limite. Além de ser muito cara, ela te limita. E aí eu consegui encontrar, poxa, uma ferramenta gratuita que não me limita em nada. É perfeito, né? Bem melhor do que eu esperava. E essa ferramenta é o Google Hangout, né? É o sistema... O Google lançou essa rede social nova, né? O Google Plus. E dentro da rede social ele tem um sistema que chama Hangout. E aí depois que ele criou esse Hangout dentro da rede social, ele criou uma outra coisa que é bem interessante, que você consegue fazer um Hangout ao vivo e transmitir esse Hangout ao vivo no YouTube. Então eu estou aqui transmitindo ao vivo, eu estou conversando, fazendo o Hangout, e qualquer pessoa que eu posso mandar o link do vídeo para ela no YouTube e ela vai ver esse Hangout ao vivo, e aí não tem limite, né? Com milhares de pessoas, o quanto mais você conseguir fazer de pessoas vendo aquele vídeo naquela hora, é o máximo de pessoas que você consegue colocar nessa sala de aula virtual, né? Que nada mais é do que um vídeo no YouTube. É claro que eu não fiz com vídeo no YouTube, eu usei uma outra técnica para aumentar ainda mais o resultado, mas, enfim, o recurso é esse, é o Google Hangout, chamado de Hangout On Air, que é o Hangout ao vivo mesmo, que você consegue disponibilizar ele no YouTube. Então é bem legal. Agora, quando você falou, eu usei uma técnica para aumentar ainda mais o resultado, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo se perguntou o seguinte, não, peraí, agora conta o milagre todo, né? Conta o milagre só pela metade não vale. Você até falou que não ia contar, que era segredo, mas eu vou insistir, Jonathan. Conta pro pessoal o que você fez para aumentar ainda mais o resultado. Agora tá na gravação, você não vai poder fugir agora. Pois é. Bom, o que acontece? Seria muito ruim se eu simplesmente mandasse um link do YouTube, né, e falasse com o pessoal, vou estar ao vivo aqui no YouTube. É muito difícil porque eu não consigo personalizar a página do YouTube. Eu não conseguiria colocar um link personalizado, eu não conseguiria, enfim, monitorar as coisas, não ia conseguir controlar tudo. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu site, uma página dentro do meu site, criei uma página separada e tirei tudo dessa página. Tirei o menu, tirei tudo, uma página em branco. Coloquei uma página em branco sem nada e coloquei o embed do vídeo do YouTube dentro dessa página. Então, quando a pessoa entrava nessa página, eu enviei o link dessa página por e-mail, falei, a aula ao vivo vai acontecer nessa página, mandei o link da página por e-mail. Quando a pessoa entrava nessa página, era uma página toda branca com o vídeo do YouTube e um espaço embaixo para comentar, porque eu utilizo o WordPress. E aí foi as duas coisas que eu fiz. Primeiro foi essa página, que eu criei essa página e embedei o vídeo do YouTube nela, então ficou parecendo uma página virtual da sala de aula mesmo. Ficou bem mais profissional do que eu mandar um link do YouTube e falar, olha, assiste a aula aí no YouTube. Primeiro que ninguém ia nem acreditar que era ao vivo, porque as pessoas estão acostumadas a entrar no YouTube e ver vídeo.
Então, para tirar essa sensação da pessoa de que não era ao vivo, eu tirei do YouTube, coloquei nessa página minha separada e utilizei o sistema de comentários do WordPress para a pessoa poder me fazer pergunta ali ao vivo enquanto a aula estava acontecendo. O que gerou um outro problema, porque quem está acostumado com o WordPress sabe que quando você comenta alguma coisa no WordPress, ele atualiza a página, recarrega a página de novo. Então, se você for lá no WordPress, deixar lá um comentário, mandando alguma dúvida, ele ia recarregar a página de novo, a pessoa ia demorar para entrar ao vivo de novo na aula e ia gerar um problema muito grande. E aí eu fiz um outro recurso que aumentou ainda mais esse resultado. Então a primeira parte foi levar... Essa é a dica ninja, né? Essa é ninja. Ninja Jedi. Essa é Jedi. Eu instalei um recurso no comentário do WordPress de ativar o comentário via Ajax, para criar um sistema de que quando a pessoa comentasse, ele processava o comentário, levava o comentário para mim, mas não recarregava a página, que é mais ou menos quando você está lá no Facebook. Imagina que você está lá no Facebook, vendo um vídeo ou vendo uma foto, você deixa um comentário, curte alguma coisa no Facebook, ele não atualiza a página toda. Se você estiver vendo um vídeo no Facebook e comentar, nossa, que vídeo legal, ele não vai atualizar e vai parar o vídeo no meio do vídeo. Ele vai enviar o comentário e você nem vai perceber que ele enviou aquele comentário. Eu fiz isso nessa página de aula. Então a pessoa conseguia perguntar ao vivo, sem pausar, sem travar em nada no vídeo que estava acontecendo ali na aula ao vivo. Genial. Então, e tudo isso muito simples, né? Foi um plugin do WordPress que eu instalei que cria esse recurso de transformar o sistema de comentário em Ajax, sem precisar de recarregar a página. Genial, genial. Quer dizer, uma pessoa que não é um programador, que tem a mínima noção de WordPress, ele consegue fazer isso? Consegue. Tranquilamente. Meia dúzia de cliques ali no mouse, ele resolve o problema. Genial, genial, ótimo. Agora, Jonathan, uma coisa que eu sempre pergunto também é que, quando a gente lê os livros de cases de sucesso, é exatamente o que a gente lê, só os cases de sucesso. E eu sempre bato muito na tecla de, para a pessoa alcançar o sucesso, ela tem que ter passado por um monte de insucesso. O fracasso faz parte do sucesso. E no meio de todo esse processo, você teve algum problema, deu tudo certo, foi lindo, ou teve alguma dor, algum problema que você olha e fala, ó, eu poderia ter melhorado ainda mais o meu resultado, já foi bom, mas da próxima vez eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu tive alguns problemas, o primeiro deles foi que, quando eu decidi que ia fazer essa aula fora do YouTube, né, eu ia fazer ela numa página dentro de um site meu, eu escolhi fazer essa aula numa página em um blog simples que eu tinha. E o fato é que eu não estava preparado para isso. Então, na verdade, quando eu divulguei a aula, eu não imaginei que fosse dar tanta gente assim na aula ao vivo. Eu falei, bom, segunda-feira, a aula foi segunda-feira, 8 horas da noite. Eu falei, pô, segunda-feira, 8 horas da noite, o cara tá deitado. Vendo novela. Vendo novela, ou sei lá, onde que ele tá, no trânsito, voltando do trabalho, enfim. Eu não imaginei que fosse dar tanta gente assim ao vivo, né? E deu mais gente do que eu esperava, eu não estava preparado para isso. Então, a hora que eu falei, a aula vai começar às 8 horas, mandei um e-mail 15 minutos antes, falando, gente, pode acessar que a aula vai começar. Na hora que deu o pico de 1.600 pessoas online ao mesmo tempo, o site caiu na mesma hora. E assim, eu estava ao vivo nesse horário, o site caiu e isso foi o primeiro problema, assim. Então, foi bem complicado, eu tive que reverter na hora, levar a aula para outro site meu, no mesmo momento, e tentar fazer com que as pessoas fossem daquele site antigo que eu tinha divulgado anteriormente para o site novo. Né? Não vai ser mais nesse site, vai ser nesse agora. Isso em coisa de 10 minutos eu tive que fazer isso. Então, nesse processo aí, eu perdi daquelas 1.600 iniciais que entraram, eu perdi umas 500 pessoas. Nossa. Que não conseguiram ir para o novo. Então, assim, eu pensar que 500 pessoas poderia ter praticamente aumentado em 50% o retorno que eu tive lá, aqueles 55 mil em vendas. Então eu perdi 500 pessoas aí só nesse erro, né, de levar, e aí gerou várias complicações, né, ter que levar essas pessoas, eu ter que fazer isso bem rápido, né, ter que fazer essa adaptação, criar essa nova página no meu outro site que tinha um servidor mais robusto, né, mais forte, daria para aguentar essas 1.000 pessoas online ao mesmo tempo. E, enfim, eu passei por essa dificuldade, foi o primeiro erro meu. A primeira falha minha foi não prever isso. Então, eu tinha que ter feito a aula nesse outro site que aguentaria, que tem um servidor dedicado, que aguentaria, assim, 2.000, 3.000 pessoas online ao mesmo tempo. Então, eu tinha que ter imaginado que poderia crescer mais do que eu estava prevendo. E a gente não tem ideia, né? Porque quando a gente vai para a internet, isso eu sempre falo para as pessoas. Eu conto alguns cases de site que caiu porque deu muito certo a ideia. O empresário, quando ele vai fazer uma ideia dessa na internet, ele tem que estar preparado para crescer. Porque
totalmente diferente do mundo offline. Não dá para imaginar 1.600 pessoas numa loja, mas dá para imaginar 1.600 pessoas numa aula online. E o empresário não tem ideia disso. Tem que se preparar para crescer, porque o resultado pode ser muito grande, desde que você tenha pensado antes na estrutura e acreditado que realmente vai ser muito maior do que você esperava. Sim, e esse foi um erro, né? O outro erro meu foi prolongar demais o tempo de aula. Eu tive um webinar que a aula mesmo, a aula gratuita, onde eu estava ensinando alguma coisa, durou aproximadamente 1h40 de aula. E aí, quando eu cheguei no final dessa aula, quando eu fui de fato vender, né, que foi o momento da venda, onde depois da aula toda eu cheguei no final e falei, ok pessoal, a aula foi muito boa, eu tenho um curso, quer comprar? Que foi a hora que eu comecei a vender mesmo, eu já não estava com esse tanto de pessoa mais. Então eu já perdi 500 pessoas tendo que migrar de um site para outro, porque o site caiu. E aí, na hora que eu comecei a vender mesmo, eu tinha 850 pessoas online, porque muita gente não tinha como ficar 1h40 na frente do computador, tinha compromisso, tinha marcado alguma outra coisa depois, não esperava uma aula tão longa, enfim. Então foi o segundo erro meu que eu cometi, foi de fazer uma aula longa demais. Eu tinha que ter reduzido um pouco esse tempo, falado mais rápido, enfim, reduzido o conteúdo, tentado resumir mais, para não cansar tanto a pessoa que estava ali do outro lado me vendo ao vivo, né? Não é todo mundo que tem paciência de ficar 2 horas a gente vendo. E eu tenho certeza, Jonathan, que se no próximo webinar, ou nesse, se você não tivesse cometido esses 2 pontos que você apontou, você teria vendido 100 mil. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Você teria feito 6 dígitos em meia hora. Foram 2 erros, foram só 2 erros, mas 2 erros muito graves, né? Que mudaram todo o negócio. Foi muito bom, né? Pensar que, na verdade, a gente falou de 1.600 no início, mas na verdade eu vendi só para 850, que eram as pessoas que estavam online na hora que eu comecei a vender. Então eu vendi R$55 mil para 850 pessoas apenas. Em 30 minutos. Então foi um resultado fantástico, mas poderia ter sido ainda melhor se eu não tivesse cometido esses 2 erros. Exatamente. E o que você aconselha, Jonathan, para o empresário que vai começar? Ele tem uma lista de clientes com 200, 300, 500, não clientes, mas prospects, ou então cliente que ele quer fazer uma venda de um outro produto, que ele quer usar a técnica do webinar. O que você aconselha para essa pessoa para ela dar o primeiro passo, para ela começar? Um dos primeiros pontos, né, eu acho que é fundamental, é o que você falou. Primeiro, a pessoa te conhecer, então se já é um prospect ou se já é um cliente, já conhece. Conquistar essa confiança é muito importante para o sucesso do webinar. A pessoa tem que confiar em você, ela tem que acreditar que você realmente está entregando alguma coisa que vai resolver o problema dela. Mas uma coisa muito importante, assim, trazendo para dentro do webinar em si, o sucesso do webinar, eu acho que tem um fator que é muito importante, que é a sua aula em si, né? A aula, ela é muito importante, aquilo que você vai ensinar. No sentido de que eu sabia o que eu ia ensinar na aula porque eu conhecia os problemas do meu público. Então eu montei a minha aula de forma que eu sei quais são as maiores dificuldades das pessoas que querem comprar o meu produto, o meu curso, eu sei quais são os maiores problemas que eles estão passando. Então eu criei uma aula para ajudar a resolver esses problemas. Então na aula eu entreguei alguma coisa de muita qualidade para eles. Quando eles assistiram a aula, ao vivo ali, vendo a minha aula, eles realmente viram que eu estava ensinando alguma coisa que poderia mudar a vida deles, assim, dentro daquilo que eu estava proposto a oferecer para eles. Era algo que realmente ia resolver o problema deles. E aí a pessoa que está assistindo a gente, ele tem clientes, e o produto dele ou o serviço dele visa resolver o problema desses clientes, né? Seja aí qualquer pessoa que está assistindo a gente que tem um negócio, o produto ou o serviço dele tem o objetivo de resolver o problema de alguém que vai comprar esse produto ou serviço. Então, você conhece o problema dessa pessoa, você que está assistindo conhece o problema do seu cliente. Nessa aula ao vivo, entrega alguma coisa, mostra que você tem condição de resolver o problema dele. Mostra que o seu produto, que aquilo que você tem para oferecer, tem condição de resolver o problema dele. E aí, quando você realmente for vender, no momento da venda ali no final, você vai falar, olha, isso, se você acha que isso que eu te ensinei é bom, o meu produto é muito melhor do que isso. Isso aqui é só um pouquinho do que eu tenho para te dar, né? O meu produto é mais completo. Não tem como eu falar tudo, é claro, ou te entregar tudo em 40 minutos de aula, 50 minutos de aula. O meu produto é muito mais completo do que isso. Então, você cria aquela expectativa de oferecer algo muito bom e no final você fala que o seu produto é ainda melhor do que aquilo que ele já viu ao vivo. Então você cria realmente essa vontade da pessoa, de confiança dela de tirar o dinheiro do bolso e comprar aquilo que você está oferecendo. Legal. E tem um preconceito que até o empresário tem também, que não, mas como é que eu vou oferecer alguma coisa boa se eu vou oferecer de graça?
E isso daí é uma quebra de uma mentalidade, tem que mudar o mindset, né? Tem que mudar a maneira de pensar. Porque é justamente por ser de graça que você tem que oferecer o teu melhor. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas pensem o seguinte: nossa, se ele está oferecendo isso de graça, o conteúdo pago então é maravilhoso. E você tem que entregar alguma coisa muito boa assim. E uma outra coisa que eu falo também, que eu ensino muitos empresários, quando ele vai fazer a venda, quando ele entra nesse momento de venda, é mostrar o seguinte, é falar para o pessoal, olha, primeira coisa, você só vai comprar isso se você perceber que você vai gerar mais, no teu caso, né, mais de R$197 com o conteúdo que eu estou te vendendo do que o preço que você vai pagar. Se você acha, por exemplo, digamos que a minha mãe comprasse esse produto. Minha mãe não tem um blog, ela não sabe mexer com a internet, ela não sabe o que é AdSense, não, o Google no máximo para fazer pesquisa. Para ela, esse produto não teria valor. Quando a pessoa percebe valor, que ela realmente entende o que você propôs. E aí vem as 4 perguntas. Primeiro, quem é a tua persona? Segundo, qual é a dor que a tua persona tem? Qual é a solução que você vai oferecer para essa dor e como mostrar para ela que você tem essa solução? No caso qual é a dor? A pessoa não sabe onde colocar os anúncios, por exemplo. Qual é a solução? Eu vou ensinar ela aonde colocar os anúncios através de um curso. Como que eu vou entregar essa solução? Através de um webinar mais um curso. Como é que eu vou mostrar para ela que eu tenho essa solução? Faz um webinar mais um curso. Então, quer dizer, você responde as 4 perguntas, você consegue impactar a pessoa. E a comunicação de vendas tem que ser uma comunicação muito tranquila, que é, olha, você gostou disso? Tem um produto que custa R$197 e que vai te ajudar. Se você observar, enxergar, perceber que isso vai fazer você ganhar mais do que R$197, compra. Se você perceber que isso não vai fazer você ganhar mais do que R$197, não compra. Ponto. Tem que ser uma coisa racional, simples, tranquila. Isso converte muito a venda. E é um pouco isso, né? No final, o que a gente fala quando a gente vai vender alguma coisa, tem que ser muito honesto com a pessoa. Não tenta vender para ela aquilo que ela não precisa. Né? A vantagem do webinar é que pela aula ao vivo a pessoa já tem uma prévia do que ela vai encontrar, no meu caso, no meu curso. Então, depois de ver a aula toda do webinar, ela já sabe do que se trata, ela sabe, de certa forma, o que eu ensino, como que é a minha comunicação, ela sabe a minha linguagem, a minha didática, ela já conseguiu perceber um pouco daquilo que eu tenho para oferecer. Ela fala, não, realmente, então eu quero o curso, porque pelo pouquinho que eu vi ao vivo, eu consigo realmente entender o que ele vai me dar no produto, né? Então, essa aula ao vivo, ela serve para ensinar, mas para mostrar para a pessoa também, para educar o seu cliente, né? Educar o seu cliente quanto àquilo que você vai oferecer para ele, aquilo que realmente você tem para entregar para ele como solução, né? Através do seu produto, através do serviço. Então, naqueles poucos minutos online, a pessoa consegue ver isso, né? Ela consegue perceber se isso realmente é para ela, não, isso é para mim, esse produto vai me ajudar, esse serviço vai me ajudar. Ou então ela percebe que realmente não é para ela e ela realmente não vai comprar o que você vai oferecer. Legal, muito bom, Jonathan, muito obrigado, muito obrigado. Tenho certeza que isso esclareceu muita coisa de quem está assistindo a gente e já fez fervilhar milhares de ideias na mente dos empresários. Porque o empresário ele tem o negócio dele, entende do negócio dele e algumas vezes falta só uma peça para que a empresa deslanche. E ele às vezes não entende onde que está essa peça, qual é essa peça, que peça é essa. E algumas dessas entrevistas que eu faço, quando eu trago profissionais para mostrar isso para o empresário, é a peça que faltava no negócio dele para ele fazer o negócio deslanchar e explodir de vender. Muito bom, adorei a entrevista. Deixa o teu contato, só para o pessoal, quem quiser entrar em contato contigo, perguntar mais sobre isso. Bom, eu tenho um blog, né, onde eu escrevo, é bem relacionado ao meu assunto, né, sobre ganhar dinheiro na internet, como construir um negócio na internet, que é o... Deixa eu até interromper, Jonathan, desculpa. Muita gente o brasileiro tem muito preconceito contra a palavra dinheiro. E é engraçado isso. Ele quer ganhar dinheiro, é um povo pobre, na sua maioria é um povo pobre, mas tem um preconceito contra a palavra dinheiro. É quase pecado querer ganhar dinheiro. É quase pecado, isso, é quase pecado. E quando você tem um livro que mostra a diferença dos países católicos, quer dizer, na verdade ele mostra por que os países protestantes têm uma relação melhor com o dinheiro, que é a ética protestante e o espírito capitalismo, que é do Max Weber. E ele mostra justamente essa questão de que para o protestante, para o americano, por exemplo, ganhar dinheiro é uma coisa boa, é prosperidade, é você ajudar as outras pessoas, é você poder dar um conforto maior para sua família, para você mesmo, e você distribuir na sociedade. Mas o brasileiro tem muito preconceito contra isso. E quando a gente fala ganhar dinheiro na internet, as pessoas automaticamente já falam, é picaretagem, pronto, acabou.
Só que eles se esquecem que o Google ganha dinheiro pela internet. O Facebook Facebook ganha dinheiro pela internet. O portal Educação ganha dinheiro pela internet. O UOL, né? O UOL ganha dinheiro pela Globo, internet. tem o portal Globo que ganha dinheiro pela internet. Então, o ganhar dinheiro pela internet, ele é uma expressão que as pessoas têm muito preconceito, mas da mesma maneira que existem os picaretas em qualquer mercado, existem também os picaretas no mercado de ganhar dinheiro pela internet. Seja no mercado de manicure, no mercado de jornaleiro, no mercado de palestrante. Existem os picaretas, mas eu fiz questão de falar que eu nunca ouvi ninguém falar mal do teu produto, justamente por causa disso, porque existem os produtos que eu escuto muita gente falar mal, e esses daí eu não quero nem encostar, né? Não quero distância deles. Mas eu faço questão de falar com você, com o Sei Arata, que é outro cara sensacional, com o Caio. Tem muita gente boa, tem muita gente boa. Sim. E o mercado ganhar dinheiro pela internet, assim como qualquer outro mercado, tem os picaretas e tem o pessoal que faz realmente um bom trabalho. E o Jonathan faz um bom trabalho. Para quem está ouvindo, eu que estou endossando o trabalho dele. E com isso é bom. Só continuando, pode falar os teus contatos, o teu blog, quem quiser saber mais sobre isso. O meu blog é o blog Escola para Blogueiros. escolaparablogueiros.com.br. escolaparablogueiros.com.br, tá? Isso. E ali a pessoa consegue entrar em contato comigo e, bom, basta ir no Google e pesquisar Jonathan Taioba, que ali a pessoa me acha de todas as formas, acha meus contatos nas redes sociais, no Facebook e meu blog, todos os meus contatos estão ali. Então é bem fácil me achar, não é muito difícil não. Apesar que, até porque Jonathan Taioba, eu acredito que não vão ter muitos outros. Não tem, né? Não tem, cara. Realmente, não tem, cara. Então não é muito difícil me achar, não. E precisando conversar alguma coisa, quiser alguma dica, é só me procurar também, que estou disponível sempre para a gente bater mais um papo aí. Legal, muito bom. Jonathan, muito obrigado mesmo. Adorei esse bate-papo. Tenho certeza que quem está assistindo também, não esquece de comentar aqui embaixo, tem espaço de comentários, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, vai colocar em vários locais, no meu blog também vai entrar, comenta, o que você gostaria de saber mais, porque é isso que a gente precisa como produtores de conhecimento, de distribuidores de conhecimento, para saber o que vai resolver a tua dor. Se a gente não souber qual é a tua dor, você que está assistindo, não adianta, a gente vai produzir um conteúdo que não é adaptado para você. Fala qual é a tua dor, fala o que você precisa, comenta, o que você achou da entrevista, o que você gostaria que o Jonathan falasse num outro bate-papo, quem você gostaria que eu entrevistasse também, mas e qual o problema que você está tendo hoje com o teu negócio, fala, porque isso vai te ajudar muito, porque os próximos conteúdos eu já direciono para você. E uma outra coisa é, se você não assistiu ainda, assista o curso Express do Método 8Ps, que está em 8ps.com, e é 8ps.com/curso 8Ps. E lá tem 4 aulas gratuitas, em que a terceira aula eu falo exatamente sobre essa técnica que a gente discutiu hoje. Eu falo por quê, o que, como, quando, onde. Tudo bem? Jonathan, vou me despedindo. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado.